Olá! O que é que nós devemos compreender inicialmente? Quais são as etapas que englobam um processo de defesa de uma multa de trânsito? Aí que se gera muita confusão, em que o motorista não sabe como recorrer, aonde recorrer. Então, essas etapas são de extrema importância para se entender o processo como um todo. Quando acontece uma infração de trânsito e o agente de trânsito ou o aparelho eletrônico, em casos de equipamento de semáforo e radar, entende que você cometeu uma infração de trânsito e você recebe aquela carta na sua casa, a primeira, ou vê no sistema que a multa ou autuação, né, a primeira questão que você recebe uma autuação, chega na sua casa, a primeira questão que você vai receber é uma notificação de autuação. Ou seja, não é a multa propriamente dita, é uma autuação. Nessa etapa você tem direito a apresentar a defesa da autuação, ou seja, defesa prévia. Lembrando que nessa etapa não é configurada ainda a multa, ou seja, a penalidade, o valor, o boleto para você pagar. Não confunda a autuação com penalidade, que a gente vai explicar lá na frente. Agora vamos nos prender à autuação. Primeira questão ou notificação que o motorista recebe é a notificação de autuação. Nesta etapa, a partir da expedição dessa notificação de autuação, ele tem um prazo de até 30 dias para apresentar a defesa prévia. E aí, lógico, onde apresentar essa defesa prévia? Na própria notificação de autuação estará lá as informações. Lembrando que a sua infração ela pode ser de um órgão de trânsito, né? X, Y, Z. Por exemplo, a autuação pode ser do Detran, do seu estado, pode ser da Secretaria Municipal da sua cidade, pode ser do DENIT, pode ser da PRF. O que diferencia isso? O local onde você, né, foi autuado. Veja bem, se você foi autuado em uma BR, essa jurisdição é da Polícia Rodoviária Federal. Logo, você vai receber uma autuação da Polícia Rodoviária Federal, tem que apresentar essa defesa junto à Polícia Rodoviária Federal. Se a autuação foi num município, numa jurisdição do Detran do seu estado, você reside no estado de Goiás, Detran Goiás, tem que apresentar essa defesa no Detran de Goiás. Ou seja, dependendo do local onde aconteceu a infração, ela é de jurisdição de determinado órgão. Mas lembrando, independente de qual órgão que for, você vai receber uma autuação primeiramente. As etapas do processo administrativo compreendem 3. A defesa da autuação. Caso nessa etapa não se tenha sucesso, pode-se apresentar um recurso à Junta Administrativa de Recursos e Infrações, que é a JARI, e a última etapa, o recurso ao CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito. Independente do órgão autuador, o processo compreende essas 3 etapas. Podem levar mais etapas em casos de infrações autossuspensivas, ou casos que gerem a suspensão do seu direito de dirigir, porque aberta a notificação, podem ter mais 3 etapas que a gente vai ver mais à frente. Mas entenda, agora o que tem que ser compreendido é que a primeira etapa da defesa é a chamada defesa da autuação. Primeira etapa, defesa da autuação. Então, essa é a primeira etapa de defesa de uma autuação de trânsito. Ou seja, a primeira notificação que você recebe na sua residência ou no sistema é uma notificação de autuação. Nessa notificação de autuação, você vai apresentar a defesa prévia ou a chamada defesa da autuação. Ficou claro? Então, nesta primeira etapa,
A primeira etapa de um processo de defesa de infração de trânsito chama-se defesa da autuação ou defesa prévia. Lembrando que nessa etapa ainda não foi gerada a multa para você pagar efetivamente, o boleto para pagar. Você pode fazer uma defesa prévia antes que isso aconteça. Caso essa defesa não seja aceita, a gente vai partir para o recurso AJARE, que é o recurso à Junta Administrativa de Recursos, que nós vamos explicar na próxima aula.